Está falando sobre esse assunto, no quadro Seu Direito, nós vamos conhecer os cuidados que nós, consumidores, devemos ter na hora de fazer as compras de fim de ano. Para isso, nós convidamos a Procuradora Jurídica do PROCON, Márcia Rodrigues. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Fala no microfone, por favor. Bom dia, Fernanda, tudo ótimo. Não está acostumada, né, Márcia? Então, seguinte, o IPEM está lá de olho nos brinquedos, o PROCON também está de olho, né, em todas essas compras de fim de ano, quer dizer, quais os cuidados que a gente tem que ter nessa época? Bom, essa época que o comércio fica bem mais fomentado, né? Na verdade, os cuidados devem seguir o consumidor sempre. Mas nessa época, em razão da maior demanda aí no comércio, os consumidores devem ficar atentos no momento da aquisição, especialmente nessa questão dos brinquedos, justamente o que foi dito nessa entrevista, nessa reportagem, com relação à faixa etária, que deve constar na embalagem do brinquedo, se o brinquedo está certificado pelo Inmetro, porque os brinquedos são produtos de certificação obrigatória desde 1992. Então é compulsória essa certificação pelo Inmetro em todos os brinquedos comercializados no país. Isso por quê, gente? Porque os brinquedos não podem causar nenhum dano para as crianças. Exatamente. Né? Até por isso que existe essa classificação de idades. É muito comum, às vezes você quer fazer um agrado para o filho de um amigo, ou para alguma criança, você que ainda não tem filhos, vai lá com a maior boa vontade de comprar um brinquedo. Fica de olho que tem uma etiquetinha, né, que diz ali de 0 a 3, que explica certinho a idade correta, né, para o uso daquele determinado brinquedo. E por vezes, às vezes os pais ou quem pretende presentear, acredita que a criança ela já é muito esperta, é mais adiantada, né? Costumam dizer. Então, não vou levar esse brinquedo porque é muito infantil para ele. Só que deve-se tomar esse cuidado, porque por vezes a criança, ela certamente, né, assim, tem um adiantamento, digamos, mas nessa questão dos brinquedos, existe todo um estudo, então não pode ser visto assim de uma maneira tão superficial. Tá certo. Então é importante a gente olhar isso. Quais as principais reclamações que vocês recebem nessa época do ano? São várias, né? Preço e vitrine, é uma coisa que a gente sempre está falando aqui, o jornalismo também bate muito nessa tecla, estamos cobrando sempre do comércio isso, porque além de ser mais prático para o cliente, é uma lei, né? Sim. Que as pessoas devem cumprir. A legislação exige que o consumidor, ele tenha todas as informações acerca do produto que está exposto. Então, o preço a prazo, o preço à vista, o ideal é ter também a taxa de juros, enfim. Então, a gente procura fazer fiscalizações no comércio em geral, né? Levando isso também aí para as associações, para que os lojistas cada vez mais coloquem essas informações, porque é um direito básico do consumidor. A informação clara e precisa acerca dos produtos. Claro. Você que está em casa, tem dúvidas a respeito do assunto, aí fez alguma compra ou vai fazer, está em dúvida, pode ligar para cá, tá? 44-3027-9624. A questão da garantia dos brinquedos, do produto que você vai comprar. A gente está falando só de brinquedo, mas não é. A dona de casa também vai lá, compra um micro-ondas novo, compra uma geladeira. O que a gente tem que prestar atenção nessa hora? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante, né? Hoje a garantia já não é mais uma discricionariedade, né? Não fica mais a critério do fornecedor em garantir ou não o produto. Ele é obrigado por força do Código. Então, a partir do momento que a pessoa fez a aquisição, os produtos que são os chamados produtos não duráveis, que seriam aí um chocolate, um panetone, né, aqueles que são consumidos rapidamente, esses têm uma garantia de 30 dias, né, e nos vícios de fácil constatação. O que é isso? É aquele que você... Comprei uma caixa de bombons, por exemplo, e já vejo ali que tem um bichinho lá dentro, né? Vamos colocar um exemplo. Um exemplo bem, Ou o perfume que você adquiriu e o cheiro dele já não é o correspondente, você já tinha um antes, você conhece o aroma e já não está correspondendo. Então, imediatamente você já tem que procurar a loja para não ter problemas, em razão de que é um produto que ele se esvai rapidamente, né? Claro. Nos produtos duráveis, então, o Código estabelece 3 meses de garantia, que são 90 dias. Na verdade, são 90 dias. Isso para esses vícios de fácil constatação. Comprei uma geladeira, liguei em casa, a geladeira não gela.
é uma função básica dela, né? Então ela não se presta ao fim a que ela se destina. Então você deve procurar o fornecedor para que seja efetuado aí ou reparo ou a troca. É importante falar nessa questão da troca, especialmente nessa época, porque é bom, só para também finalizar essa questão da garantia. Sim. Então, essa é a garantia estabelecida pela lei. Entretanto, hoje, quase todos os produtos, os duráveis especialmente, vêm com uma garantia contratual do fabricante. Então, o consumidor vai contar aí com mais tempo. Tem, por exemplo, aparelho de TV, que a garantia é de 3 anos, 5 anos. É uma garantia contratual concedida pelo fabricante. Então, essa é regida pelo contrato que o fabricante vai entregar na hora para o consumidor. Então, ela tem algumas restrições. É diferente da legal, que é ampla e restrita. Né? Essa questão da troca. Chega agora, essa época, todo mundo comprando. Aí, depois você vai ao shopping, por exemplo, em janeiro, tá todo mundo trocando. Todo mundo chega com as sacolas, né? E aí? Tem loja que fala, não, você estava em promoção, não posso trocar, como é que é? Então, essa questão da promoção, ela não existe isso, sabe? Porque estava em promoção, eu não posso trocar. O que acontece? Na verdade, a troca por si só é uma liberalidade do fornecedor. Então, por exemplo, você adquire uma peça de vestuário para presentear alguém. E, eventualmente, a pessoa não gostou da cor, né? Ou não serviu, e aí você volta na loja e pretende trocar. A loja não é obrigada a efetuar essa troca. Ela só precisa fazer a troca, na verdade nem seria a troca imediata, o código estabelece que ela pode encaminhar para o fabricante, para ele fazer uma análise, e o código coloca aí um prazo máximo de 30 dias para isso. Então, havendo defeito no produto, você tem esse direito. Se for apenas porque não gostou, não serviu, aí é uma liberalidade da loja. Nessa época é muito tranquilo isso, as lojas em geral, especialmente de vestuário, né, essa parte, elas já estabelecem ali uma etiquetinha, 7 dias para troca. Então essa troca é a troca da liberalidade. Porque não gostou, porque não serviu. Agora, também o consumidor não deve confundir esses 7 dias se eventualmente o produto venha a ter um defeito. Porque se tiver um defeito, mesmo depois dos 7 dias, ele pode procurar a revenda, a loja, né? Ou mesmo acionar o fabricante para efetuar essa troca. Porque daí é em razão do defeito. Em quais momentos o consumidor deve procurar o PROCON? Falar, não estou conseguindo resolver, vou lá no PROCON. Porque a gente, qualquer coisinha já vai lá no PROCON. A sala fica entupida de gente. É verdade. Né? Então, assim, para as pessoas entenderem, qual que é o momento de procurar realmente o PROCON? Bom, a partir do momento que ele procurou o fornecedor de produtos, né, onde ele, em regra, ele procura a loja onde ele adquiriu. Porque você não vai entrar em contato com o fabricante, às vezes até liga no SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é obrigatório, e tenta ali fazer uma negociação. Mas se ele não conseguir, através do lojista, tentar no SAC também não conseguir, aí sim ele deve acionar o PROCON. É comum, às vezes, até em razão de que o consumidor já está um pouco cansado, né, de essa dificuldade de falar no serviço de atendimento ao cliente, que por vezes ele fica ouvindo musiquinhas horas e horas ali, a ligação cai, passa para outro, enfim, para ele não ter esse desgaste, muitas vezes ele já procura direto o PROCON, que vai ter um mecanismo diferenciado e ele acaba, só que com isso a gente acaba preterindo, às vezes, outros atendimentos que a pessoa de fato já... A gente tem que ter bom senso. Já fez outras tentativas e não conseguiu. Então, o conselho aí, né, que a gente dá é que os consumidores primeiro façam essa primeira tentativa, junto aos comerciantes aí, né, às lojas, ou entre em contato com o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente do fornecedor, e caso não tenha êxito, aí você procure o PROCON, certamente o PROCON vai intervir e vai resolver aí a demanda. Bacana, obrigada pela sua participação, um ótimo fim de ano para você, um ótimo Natal. Até brinquei com ela quando ela chegou, eu falei, nossa, achei que fosse uma pessoa mais velha. Obrigada a você. Então tá, te espero aqui mais vezes, tá? Trazendo mais informações pra gente. Um ótimo final de semana também aí, um fim de ano ótimo para você. Até a próxima. Sucesso. Obrigada.